Olá, amigos do Agronegócio. Hoje é terça-feira, 29 de junho. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Estamos começando mais um Resenha Safras e Mercado. Hoje, o destaque é a expectativa para o relatório que será divulgado amanhã do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, relatório trimestral com a área plantada para os Estados Unidos e também os estoques trimestrais em 1º de junho. Damos destaque nesse programa para milho, soja, trigo e algodão. Vou apresentar quem está conosco hoje, nosso time de Safras e Mercado, editor-chefe da agência Safras, Dylan Della Páscoa. Olá, Dylan. Bom dia, Alessandro. Olá. Consultor de Safras e Mercado para o milho, Paulo Molinari. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Mercado de soja, nosso especialista, consultor Luiz Fernando Gutierrez Roque. Olá, Luiz Fernando. Olá, bom dia, Alessandro, bom dia a todos. E quem vai falar sobre trigo e algodão, nosso consultor Elcio Bento. Bom dia, Elcio. Bom dia, Alessandro, bom dia a todos. Bom, já começamos apresentando com nosso editor, o Dylan Páscoa, um quadro com as expectativas do mercado para este relatório. Dylan, contigo. Bom, Alessandro, vamos começar então com os dados do mercado, a expectativa do mercado para esse relatório em relação aos números de área plantada dos Estados Unidos. Para o milho, o mercado está apostando que o USDA vai divulgar um número em torno de 93,8 milhões de acres. Seria um aumento sobre o relatório de intenção de plantio divulgado em março, quando o número ficou em 91,144 milhões de acres, e também crescendo na comparação com 2020, quando os norte-americanos plantaram pouco mais de 90,8 milhões de acres. Para a soja, a expectativa também é de aumento em relação à intenção de plantio, passando de 87 milhões e 600 mil acres para 89 milhões e 150 mil acres, e também subindo sobre o ano passado, quando foi plantada uma área pouco acima de 83 milhões de acres. No trigo, a expectativa é de uma redução em relação ao relatório de intenção de plantio, passando de 46,358 milhões para 45,951 milhões de acres. No ano passado, a área plantada foi de 44,349 milhões de acres. E no algodão, expectativa de uma área que o USDA indica uma área de 11 milhões de acres, 11.856 acres, contra o relatório anterior de março, que indicou uma área de pouco acima de 12 milhões de acres. No ano anterior, em 2020, também uma área de 12 milhões de acres. Agora a gente pode passar, fazer uma rodada com os nossos analistas, começando pelo milho, com o Paulo, explicando se essa estimativa do mercado faz sentido, Paulo. Bem, Dylan, tudo faz sentido, né? Desde que o USDA, o USDA, confirme os dados, né? Então, isso é uma expectativa de mercado. Lembrando que a intenção de plantio lá, como você disse, foi 91,1 milhões de acres. Lá na intenção de plantio, o mercado já tinha esperado uma área maior, né? Tem empresas de consultoria americana falando em 95, 96 milhões de acres. Isso, sim, eu acho mais difícil, porque Estados Unidos não tem área de fronteira, mas então, para plantar mais milho, precisa tirar a área da soja, né? Precisa tirar a área do trigo, precisa tirar a área de outras culturas menores. Então, fica limitado. Ou tem que plantar em regiões que não são nobres, né? Como no sul dos Estados Unidos, no leste dos Estados Unidos, nas Carolinas, né? Que não são áreas nobres e não são áreas tradicionais, ou seja, não são aquelas áreas de alta produtividade como tem em Iowa e Illinois, né? Então, a área faz sentido na versão preço, né? Porque o milho chegou aí a $6,5, maio fechou a $7,5, foi o preço mais alto desde 2012. Então, isso pode realmente ter motivado os produtores a plantar em áreas que não são nobres, né? Ou seja, qualquer área disponível, tirar lá o capim, tirar outras culturas menores, né? Tirar alfafa, outras coisas, para plantar um pouco mais de milho. Isso é possível, né? Então, o 93,8 é uma expectativa do mercado.
E se o USDA amanhã trouxer um número acima de 93,8, possivelmente Chicago se ajoelha para novas baixas, né? Se o USDA não confirmar o que o USDA está dizendo, possivelmente amanhã nós temos limites de alta. Então, é um dia terrível, né? Porque nós dependemos de um número para dar uma sinalização de preço. Então, os grandes movimentos de preço amanhã vão ocorrer certamente após o número, e tem a ver com essa precificação que o mercado deu, né? O mercado espera uma área maior, que é lógico pelo preço que está muito acima do normal, mas o USDA precisa confirmar essa área. Luiz Fernando, na soja, o mercado está esperando 89,1 milhões de acres, acima do número de 30 de março, de 87,6. O que dá para se dizer dessa expectativa do mercado? O sentimento na soja é parecido com o milho, né, Alessandro? Não tem por que ser diferente. Então, faz sentido, né? Tudo faz sentido ainda para o mercado. Então, o mercado realmente espera que haja essa elevação, né? A grande questão é o tamanho do aumento da área, porque até como o Paulo colocou, a gente teve um plantio que evoluiu muito rápido, principalmente na soja, e também os preços nos últimos meses têm ajudado. Então, isso pode ter incentivado, sim, o produtor de soja a aumentar um pouquinho a sua área. Então, como eu falei, o mercado entende que há espaço para elevação de área. A grande questão é o tamanho dessa elevação. Como tu colocou lá no início, como o Dylan falou, 89,1 milhões é o que o mercado espera, seria um aumento de 1,5 milhões de acres frente à estimativa de março. Não é uma área recorde se confirmada, mas é uma área que abre a possibilidade de uma produção recorde. Claro, para isso acontecer, teria que ter um clima aí muito bom daqui para frente, lembrando que a gente tem problemas climáticos aí já registrados, né, no cinturão produtor, principalmente ali na parte mais ao norte, as Dakotas, uma parte de Minnesota e Iowa também, que são importantes estados produtores. Então, o mercado ainda está bastante indefinido com relação à safra americana, mas esse número aí de quarta-feira realmente tende a mexer com o mercado, e se o número vier abaixo da expectativa de 1,5 milhão de aumento, o mercado pode voltar a subir sim, e se vier acima, naturalmente, o mercado pode sentir um pouquinho de novo a pressão negativa de uma possibilidade de uma safra recorde. Tá certo, Luiz. Bom, Elcio, vamos começar dos teus dois produtos aí, vamos começar pelo trigo, que se espera 45,95 milhões de acres, é um pouco menos do que 30 de março e acima da safra de 2020, Elcio. Trigo. Então, Alessandro, a gente tem, no caso do trigo, é bom que a gente lembre que 70% dessa área é trigo de inverno, um trigo que já tinha sido plantado no final do ano passado, então não tinha muito o que alterar nesses 70%, que é em relação à safra de inverno, e se a gente for ver os números, foi exatamente onde praticamente manteve a área de março. E aí vem a questão do trigo de primavera e também do trigo durum, que o trigo durum se planta tanto no inverno quanto na primavera, então essa parte da primavera é que vai ter as principais alterações. As retrações mais fortes são no trigo de primavera, aí sim perdendo espaço para as culturas. A gente tem que lembrar que soja e milho juntas têm uma elevação em relação ao ano passado de 9 milhões de acres, e teria que parte disso deve ser cedido pelo trigo. Então, a principal queda que a gente tem é do trigo de primavera, 6,7% em relação ao ano passado e também reduzindo em relação ao primeiro relatório. Então, acho que vai em linha do que, enfim, o mercado espera isso, e eu acho que faz sentido. E também o trigo duro, onde a gente tem uma queda de 10% em relação ao ano passado, é a menor área, né? Então, em termos de acres, não é tão grande. E, então, fica muito em cima disso. Acho que mesmo com a pequena queda em relação ao relatório passado, ainda são 3,6% de trigo a mais em área do que o ano passado, puxado, claro, pelo trigo de inverno, que teve essa elevação, e primavera e durum vai perder. Também chama atenção as condições bastante complicadas das lavouras de inverno, onde este ano as lavouras entre boas e ótimas são 27%, no ano passado eram de 75%. Então, as condições de lavouras do trigo primavera estão bem complicadas. Mas, em linhas gerais, o mercado está trabalhando e seguindo a lógica do que a gente espera também, uma elevação puxada pelo trigo de inverno. Tá certo, Elcio. Bom, no algodão se espera 11,8 milhões de acres, um pouco menos do que em 30 de março. Acredito que tenha também a ver com a perda de área para os grãos, né, Elcio?
Exato, essa expectativa. inclusive, perdão, Alessandro. Inclusive, eu acho, Alessandro, que a gente pode ter, nesse caso, sim, uma redução ainda mais expressiva. O SGI falando desses 11,8, mas uma redução até para uma casa de muito próxima a 11 milhões de acres não seria nenhuma novidade. A gente teve condições também difíceis de plantio, teve a possibilidade dessa competição muito forte com milho e soja, talvez não regiões que como o Paulo disse, que sejam prioritariamente de milho, de soja, mas que podem eventualmente ser plantadas. Isso pode ter tirado alguma área de algodão ainda, podendo ficar abaixo desses 11,8 que a gente teve, que seria uma queda de 1,96 em relação ao ano passado. Então, bastante interessante. E também a questão climática muito complicada para o algodão. A gente teve o início de muita seca e agora, principalmente, a região do Delta norte-americano com chuva e até inundações, que pode trazer mais adiante uma situação de uma área colhida menor ainda em relação ao ano passado, uma situação bastante apertada para o algodão nos Estados Unidos. Bom, tá certo, Elcio. Bom, vamos temos a segunda parte agora, uma parte importantíssima, essa da área plantada, mas o USA também divulga os estoques trimestrais na posição de 1º de junho, nesse relatório da quarta-feira, à 13h. Dylan, tens os números aí da expectativa do mercado para milho, soja, trigo e algodão, Dylan? Exatamente, Alessandro. O mercado nos estoques trimestrais em 1º de junho, como a gente pode ver na tela, está apostando em uma queda em relação à mesma posição do ano anterior e também, evidentemente, uma queda em relação a março. No milho, a expectativa é de estoques trimestrais de 4,204 bilhões de bushels contra pouco mais de 5 bilhões em 2020. Na soja, a redução seria de 1,382 bilhões para 795 milhões de bushels, e no trigo a redução seria de 1,028 para que foi registrado em 2020 para 858 milhões no relatório que vai ser divulgado amanhã para os estoques trimestrais. Bom, Paulo, o mercado vem trabalhando com redução nos estoques e em todos os principais produtos. No caso do milho, esse quadro mais apertado, o que significa? Bom, basicamente, essa queda de estoque está precificada, né? Porque isso é uma consequência da agressiva compras por parte da China esse ano, né? Nos últimos 6 meses comprou aí quase 30 milhões de toneladas. Ela não era praticamente nada nas importações de milho, de repente virou o maior importador global e comprou milho americano e ucraniano, né? Então, essa queda dos estoques nada mais representa do que a ampliação das importações por parte da China. Então, também, amanhã, para o relatório, é a mesma concepção, né? Um relatório acima de 850 milhões de bushels será um relatório baixista, do ponto de vista estoque, e um relatório com volume de estoque abaixo de 850 vai ser entendido com o mercado como a retomada das altas, pelo menos no curto prazo. Apesar de que o ano comercial americano termina agora 30 de agosto, não há problema de estoque americano, nem de falta, nem de escassez, nem de nada, né? Mas é mais um dado que o mercado pode precificar, porque um estoque mais baixo que o esperado vai indicar uma demanda mais alta que a esperada e, consequentemente, vai afetar a composição dos estoques também de 2022. Bom, Luiz, falando sobre essa expectativa dos estoques trimestrais para a soja, tem uma expectativa aí de uma queda bem significativa em relação ao igual período do ano passado, né, Luiz? Verdade, Alessandro. Eu acho que dá para entender também um pouco o meu sentimento do milho, né? A China comprando muita soja americana. Também a gente pode falar que isso é reflexo também de praticamente um fim de uma guerra comercial, né? Que a gente teve 18, 19 aí, e 20. Então, isso mostra realmente que o estoque vai ficar muito apertado, né? A gente tem uma redução de praticamente metade do estoque na mesma posição do ano passado, e a tendência para o final do ano, para agosto, é o uso da confirmar o menor estoque desde 2012 e 2013.
Então, isso mostra realmente que a demanda pela soja americana ela foi muito maior nesse ano, exportações recordes, né, sendo registradas, devem ser confirmadas aí no final do ano comercial, uma moagem muito forte também, né, um esmagamento muito forte. Isso mostra então, essa força da demanda aí que voltou, principalmente por parte dos chineses pela soja americana, que resulta aí nesses estoques mais apertados nesse ano de 2021. Beleza, Luiz. Vamos falar, Elcio, agora do trigo. Trigo tem essa expectativa de 858 milhões de bushels, também um quadro mais apertado em relação a 2020, Elcio. Exato, Alessandro, uma queda aí de 16,5%. Vai a lógica dos demais grãos, exportações bastante agressivas e também, no caso do trigo, também um crescimento do consumo de trigo para ração animal nos Estados Unidos. Então, por esses dois fatores, essa redução é esperada, eu acho que ela está bem lógica, uma redução de 16,5%, nos mesmos fatores levados pela questão dos outros grãos e também pela questão do consumo de trigo para ração animal. Elcio, o algodão não tem essa expectativa no quadro em relação a estoques, mas queres falar alguma coisa? O que pode o USDA apresentar? Muito claro para mim também a tendência da redução dos estoques. A gente teve isso claro na composição do quadro de oferta e demanda como um todo. A gente iniciou a temporada com 1,5 milhão e deve terminar com 600 mil toneladas de algodão em pluma. Então, isso sinaliza bastante. A gente teve uma produção muito pequena na safra passada e exportações que beiram a um recorde de vendas internacionais. Então, por esses dois motivos, também o algodão deve trazer um quadro bastante ajustado de estoques também trimestrais. Beleza, vamos para a última rodada, rapidamente falando um pouco sobre como está o mercado nesse momento para essas culturas, começando com o Paulo. Paulo, ontem, depois do milho ter tido aquela puxada forte na Bolsa de Chicago, mais de 5% de alta no fechamento, nós temos agora o contrato dezembro operando a $5,51 por bushel, com uma alta de 0,7%. O que a gente pode dizer desse comportamento de agora, essa expectativa para o relatório? Bom, um pouquinho desse preço mais alto hoje de Chicago, né? Tem a ver com as geadas aqui do Brasil, né? Uma safra que vai ter uma nova quebra, e isso, o terceiro maior exportador mundial vai ter um pouco menos de volume para atender a demanda mundial, e isso carrega a demanda para Estados Unidos e Argentina, principalmente. Segundo, os mapinhas de clima de ontem à tarde vieram um pouco ruins de novo para a parte norte lá das planícies, né? Para a fronteira com o Canadá, para as próximas 2 semanas, um pouco de chuva abaixo do normal. E o USDA ontem também cortou 1 ponto percentual as condições de lavouras do milho. Até surpreendeu, porque semana passada choveu bem, né? Deveriam ter melhorado as condições das lavouras e o USDA não viu melhoria das lavouras. Então, essa pequena alta aí, ela tem a ver com essa combinação de fatores do dia e um pouco de tensão aí sobre o relatório de amanhã. Sobre a soja, Luiz Fernando, nesse momento o contrato novembro, que é o mais negociado, tem uma alta de 0,45% a $13,18,5 por bushel. Ontem o mercado nessa posição chegou a subir mais de 3%. A gente tem visto muita volatilidade nos preços da soja nessas últimas 2 semanas. Além dessa expectativa com os números do USDA de amanhã, o que o produtor, o que o negociador deve ficar atento em relação a esse comportamento de Chicago? Basicamente clima, né, Dylan? Como o Paulo falou também, da mesma forma para o milho, as atenções estão voltadas aí praticamente 100% para o clima nos Estados Unidos. Eventualmente aparecem algumas novidades no mercado aí que pegam o mercado de surpresa, por exemplo, a questão da China poder intervir no mercado e tudo mais. Você teve uma queda, né, muito acentuada frente a essa possibilidade, algumas questões envolvendo biocombustíveis também, mas de uma forma geral, é basicamente daqui para frente é clima que o produtor tem que cuidar, que o mercado tem que cuidar, e como o Paulo colocou, os mapas estão apontando aí para 2 semanas de um clima um pouco mais seco, com temperaturas mais altas, né, no cinturão produtor, principalmente na parte norte, né, como eu coloquei, nas Dakotas, Minnesota, Iowa, que são importantes estados produtores. Então, o mercado busca a sustentação aí, buscou ontem, né, e também hoje aí, um pouquinho mais lateralizado, mas também no positivo em cima dessa questão climática e esperando aí os dados, a confirmação dos dados do
USDA de amanhã. Apesar dessa alta, né, diferente um pouquinho do milho, Dylan, só para complementar, ontem o USDA não diminuiu as condições das lavouras americanas, né, por isso que no milho foi surpreendente, porque de fato o clima foi melhor na última semana e o mercado esperava pela manutenção desses números, e no caso da soja ele trouxe uma manutenção, mas lembrando que a gente está falando aí das piores condições aí de início de safra desde 2012, então é importante a gente abrir o olho. Obviamente que nada está definido, né? A gente tem todo o desenvolvimento ainda para recuperar, se for o caso, as lavouras, mas realmente esse início de safra é preocupante com relação à soja nos Estados Unidos. Ô, Luiz, vamos agora para o trigo. Trigo para setembro, está operando na Bolsa de Chicago agora a 6,49 e um quarto, queda de 0,3% na posição setembro, que é a mais negociada. Elcio, o que dá para dizer desse comportamento aí em relação ao relatório de amanhã? A gente tem o trigo ainda muito atrelado à questão do milho, né, pela substituição para a ração animal. Diferente que tem aqui, a gente está com a colheita do trigo de inverno já evoluindo mais de 20%. A questão climática muito importante pela questão de trigo ser muito sensível ao excesso de chuva na colheita, e também as condições das lavouras da trigo de primavera, que podem, claro, ainda é um número de condições de lavouras atuais, mas um recuo muito grande das condições boas, né? E uma piora, claro, uma elevação das condições de lavouras péssimas, ruins, né? Então, a gente pode ter uma redução dessa safra de primavera, e isso traria, principalmente em termos de demanda, uma maior demanda, especialmente para o trigo hard norte-americano de Kansas, já que o trigo hard de primavera também faz parte, corresponde a um bom volume das exportações de trigo norte-americanas que poderiam ser destinadas ou voltadas para o trigo de Kansas. Então, mercado climático no foco e a tendência de preços seguirem em linha com os preços do milho, principalmente. Ótimo, Elcio. O algodão aqui na Bolsa de Nova York, que também está com esse mercado de clima também. Contrato de dezembro, mais negociado, com mais contratos em aberto, na Bolsa de Nova York operando 87,89 centavos de dólar por libra peso, alta de 0,5%. O que dá para dizer do algodão, Elcio? O algodão está em cima do fio da navalha. A gente teve uma redução muito forte dos estoques. Como eu havia falado, as exportações neste ano, uma safra de 3,6 milhões, elas são as maiores desde 2017, 2018, quando a safra era de 4,6 milhões, 1 milhão a mais. Então, isso trouxe essa queda muito forte dos estoques, de 1,5 milhão para 600 mil toneladas. Então, o quadro é muito apertado. A gente tem uma demanda do mercado asiático ainda muito agressiva, e o clima passa a ser muito importante, porque qualquer quebra que a gente tenha vai forçar os Estados Unidos a reduzirem as suas exportações na próxima temporada, e, consequentemente, para isso acontecer, os preços têm que se elevar. Então, é uma situação bastante apertada para o algodão. Clima muito no foco, a gente teve um início de safra muito seco, né? Então, agora essas chuvas que a gente teve recentemente melhorou as condições de trigo, principalmente no oeste do Texas, mas também o excesso de chuva no delta norte-americano trouxe inundações e pode trazer perdas também em relação à produção nessas regiões. Excelente, Elcio. Bom, antes de me despedir dos colegas, amigos, convido a quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube que se inscreva, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma de safras, você com certeza vai gostar muito. Vou me despedindo então, Dylan. Um abraço, obrigado. Consideração final. Abraço, Alessandro. Só lembrando para quem está assistindo que os números do USDA serão divulgados amanhã às 13 horas. Toda essa cobertura pela agência Safras, pela Safras Consultoria. Quem é assinante da plataforma Safras vai ter esses números, e também a gente volta com um complemento dessa resenha, conversando sobre os resultados do USDA na parte da tarde da quarta-feira. Obrigado, Dylan. Paulo, muito obrigado. Obrigado a todos e muita atenção ao relatório de amanhã. Luiz, obrigado, Luiz. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima. Elcio, forte abraço. Obrigado. Grande abraço, Alessandro. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.